Bom Deus, agradecemos-te mais esta oportunidade, na manhã desse dia, em que nos reunimos aqui com desejo e com propósito de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor encontre em nós um coração aberto, humilde, sincero, para que enquanto olharmos para esses versos, o Teu Espírito trabalhe em nós, conforme o Senhor deseja. Abençoa-nos aqui, bem como a cada um, em cada classe, nesta manhã, bem como no culto. Queremos te ouvir e oramos a Deus rogando a tua bênção, a tua direção e a tua ação. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 5. O que nós temos visto em Cantares de Salomão ecoa sobre alguns aspectos aquilo que Salomão colocou em Provérbios. E como eu compartilhei com vocês na semana passada, além daquilo que ele nos ensina aqui em Cantares ou Cântico dos Cânticos, em Provérbios ele trata dessa questão, amor, paixão, sexualidade, não apenas trazendo um alerta quanto aos desvios, à lascívia, à prostituição, ao descontrole, à falta de consideração para aquilo que Deus ensina, mas também ele traz aqui neste capítulo, notem a partir do verso 15, um estímulo ao desfrute daquilo que o próprio Deus criou, ao homem e à mulher. Então ele diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Notem que a linguagem aqui figurativa empregada é exatamente para se referir à relação sexual no matrimônio. A ênfase é buscar achar contentamento com a esposa legítima. Derramar-se-iam, ele diz no 16, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores, gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será retido ou detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Então, o sábio apresenta uma visão saudável do sexo e o seu conselho é que as delícias do sexo, como dádiva de Deus, sejam desfrutadas somente no contexto do casamento. O que nós temos visto até aqui? Propósito, ao estudarmos esse livro, né? Se Deus cuida de nós e se preocupa com todas as áreas, certamente que Ele tem muito interesse também na maneira como nós desfrutamos e administramos a nossa sexualidade. Razões da autoria salomônica, extraídas principalmente dentro do próprio livro. As abordagens que existem, as razões para adotarmos a interpretação natural do livro, para nós não corrermos o risco de forçarmos a barra adotando uma interpretação que, por não ser natural, ela vai se comprometer e pecar por causa de outras questões relevantes propostas na interpretação de um texto bíblico.
Vimos alguns elementos comuns no livro, semana passada, nessa troca de diálogos, também expressões de paixão e amor através de monólogos, algumas metáforas importantes, né, desafiando-nos a considerá-las, interpretá-las com bastante cuidado, para não sermos nem simplistas e para nem estarmos equivocados quanto à sua interpretação e o significado dentro do próprio livro. Na semana passada ainda nós vimos a síntese da primeira e segunda parte do livro, o antes e o após as núpcias, sendo que as núpcias acontecem exatamente na parte central do livro, e as duas características do amor verdadeiro. O amor verdadeiro sabe esperar e ele é exclusivo. Então, na nossa caminhada, nessa perspectiva aqui, seguindo o nosso esboço, hoje, conforme eu disse a vocês, nós vamos entrar no livro. Então, deixa a sua Bíblia aberta lá, no Cântico dos Cânticos, e nós vamos considerar, verso por verso. Eu creio que essa seja a melhor maneira de nós captarmos bem as verdades, os princípios e aquilo que Salomão quer ensinar e aquilo que nosso Deus tem para nós. Bom, nesta primeira parte, a partir do verso 2 do capítulo 1, o que nós encontramos aqui? Um casal feliz, também excitado, trocando expressões de desejo, encorajamento, mas também eles expressam as suas dúvidas, suas expectativas, bem como as suas experiências amorosas. Bom dia. Há aqui uma série de monólogos e também diálogos que giram em torno de um núcleo central do livro. É importante captar esse núcleo central para compreendermos bem o que vem antes, o que virá depois. Nesse núcleo central, que começa no versículo 16 do capítulo 4, até o primeiro versículo do 5, ele diz assim: desperte vento norte e venha vento sul. Soprem no seu jardim para que derramem os seus aromas. Que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com deleite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Bem, não há dúvida de que há aqui uma progressão em todo o livro para que haja essa consumação. As expressões manifestas, seja no monólogo ou num diálogo, são expressões que direcionam a consumação das núpcias, ou a consumação do casamento. Nesses primeiros versos aqui, o que a gente vê então? O interesse mútuo que ela manifesta. Vejam. Beije-me com os beijos da sua boca. São declarações fortes, surpreendentes para o início de um livro. Mas aqui ela começa a declarar exatamente a sua profunda paixão por Salomão, pelo rei. Com certeza nós não devemos entranhar, porque entendemos muito bem isso na nossa cultura, que se trata da atração normal de um noivo pela sua noiva. Eles estão aquecidos, eles têm desejos um pelo outro. Mas devemos notar que esse apreço ou desejo manifesto aqui vai muito além do que o desejo físico. Porque ambos, aqui ela, depois ele, eles dão valor ao caráter um do outro. Expressões como beije-me revelam
nada mais do que um desejo intenso e sincero de uma apaixonada. Entendemos muito bem essa expressão. Beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Essa expressão aqui, amor, ela aparece 39 vezes no livro. E devemos notar que a expressão amor aqui descreve a intimidade do amor, conforme nós já vimos em alguns detalhes, mas muitas vezes para se referir às expressões físicas, como carícias. O desejo já existe, mas ainda não é o momento oportuno para ser consumado. Lembrem-se que existem 3 coros ou 3 grandes estrofes em todo o livro, no começo, no meio e no fim, exatamente que trazem este princípio: não despertar o amor sem que este o queira, ou seja, não despertar o amor ou não desfrutar da consumação até que chegue o momento oportuno. Ela diz que o amor dele é melhor do que o vinho. Ela declara que uma afeição física dele, entendendo que era suave, era agradável, refrescante, como vinho, fonte de alegria. Vejam, são figuras que ela usa de uma forma muito bem colocada, poética, né? Lembrando que nós estamos considerando aqui o cântico como uma poesia lírica em que os sentimentos são extravasados, são declarados abertamente. Melhor do que o vinho, ela diz. Mas depois, vejam que no verso 4, parece que há uma mudança aqui nesse jogo de palavras. Porque ela elogia, ainda no versículo 3, digo, o perfume dele. Um jogo de palavras em que a ideia literal descreve o nome dele. Entendendo que essa maneira dela se referir ao rei como seus perfumes, sendo suave, como o perfume derramado é o seu nome, leva-nos a entender que ela o considera alguém atraente, nobre em seu caráter. Nas Escrituras, não apenas aqui, mas nas Escrituras de uma forma geral, o nome descreve o caráter da pessoa. Então percebem? Ela está dizendo: suave é o aroma dos teus perfumes, como o perfume derramado é o seu nome, referindo-se ao caráter dele. Ele era atraente, era digno, era nobre. Aqui vai aparecer a expressão donzelas. Ela diz, como o perfume derramado é o seu nome, por isso as donzelas o amam, possivelmente referindo-se às jovens donzelas solteiras do palácio. Isaías 7,14 vai usar essa mesma expressão aqui, na tradução seria as virgens, e não donzelas, mas é a mesma coisa. Então, ela sabe que as donzelas o admiram pela sua nobreza de caráter e também pela sua beleza. No verso 4, leve-me com você, vamos depressa, o rei me introduziu nos seus aposentos. Ela tem sonhos, desejos manifestos, ela aspira por esse momento, entende que não pode acontecer ainda a consumação, e agora ela diz, leve-me com você. Eu queria que prestassem atenção em 2 pontos aqui. Vejam, se estes noivos
Se de fato eles estão noivos, o pedido para estar no mesmo quarto faz sentido. Mas somente se a palavra aposento aqui, ou recâmara, em outra versão, estivesse no singular. Porém, no hebraico está no plural. Então, a maioria dos intérpretes, comentaristas, eles entendem que ela está se referindo ao palácio, ao local onde ele vive, aos aposentos. Ela queria ir lá conhecê-lo, saber como é que ele vive, onde ele mora, como é que ele se comporta e conhecê-lo dentro daquele contexto completamente diferente da cultura rude, camponesa, agropastoril, onde ela vivia lá no norte, junto às vinhas, possivelmente vinhas do próprio rei. Então, pode significar que ela desejava que ele a levasse lá. Vamos lá em casa. Me leve à sua casa, à sua cultura, ao seu contexto, à sua realidade de vida, ao seu dia a dia, para que eu possa, então, conhecê-lo melhor. Não é muito difícil para nós entendermos isso, especialmente considerando que é um relacionamento de enamorados e um relacionamento conjugal no contexto da nossa cultura. Ainda que hoje tenha se usado muito as redes sociais para se estabelecer relacionamentos, né? E é pena que muitos desses relacionamentos são estabelecidos pelas redes, pelos grupos de pessoas que vão lá, se inscrevem e que estão lá declarando que procuram parceiros. Isso torna o relacionamento muitas vezes completamente superficial, não se conhece devidamente um ao outro. A cultura, as características, a família, o contexto, a realidade. Infelizmente, muitos casamentos são agendados levando apenas em conta esse contato frio, mecânico, eletrônico, ainda que com algumas imagens. Abram os programas que melhoram as imagens, né? A gente sabe, né? Esconde as rugas, né? Pinta o cabelo. Não é o caso aqui. Ela queria que ele o levasse ao palácio para que pudesse melhor conhecê-la. Deixa eu arriscar aqui algumas lições aprendidas nessa primeira parte em que ela declara o seu apreço, o seu desejo por ele. A primeira, há o momento certo para que um casal possa satisfazer plenamente as suas paixões e desejo físico. É o que nós procuramos ensinar dentro da teologia bíblica, do casamento, da sexualidade. Nós entendemos que o nosso Deus fez tudo de uma maneira perfeita. Ainda que, quando o homem conheça uma mulher a um homem, esse interesse mútuo, ele é crescente, e isso é ótimo. Não apenas considerando o aspecto físico, mas também o caráter um do outro. Eles estão mirando esse futuro em que, somente no contexto da aliança de casamento, irão desfrutar plenamente das delícias, conforme a gente leu aqui no começo em Provérbios, né? Capítulo 5, verso 15. Delícias para serem desfrutadas, mas somente no contexto do casamento. É o que os pais devem ensinar aos filhos. Alguns jovens já começam a namorar muito cedo e se precipitam. Por quê? Começam a despertar impulsos naturais que vão sendo aquecidos. E muitos deles não conseguem esperar 5 anos, que tem 15 agora. Né? Ou tem 16. Então, há um tempo oportuno e os pais têm que ser muito firmes nessa educação, objetivando o melhor para os filhos. Eu tenho dado esse conselho. Não deixa seu filho começar a namorar cedo.
15, 16, até 17 anos. Espera, é cedo demais. A cabeça vai estar mexida, muitas vezes dividida. Então, há o momento certo para um casal satisfazer plenamente as suas paixões, desejo físico. A segunda lição é que a atração mútua deve considerar, como eu disse, além do aspecto físico, o caráter. Obviamente, quando eu penso em caráter aqui, para nós, irmãos em Cristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu não posso deixar de considerar prioritariamente a afinidade espiritual, sem um jugo desigual, mesmo porque Deus o proíbe, né? Então é possível haver um crescimento saudável rumo à maturidade, mútuo conhecimento, apreciação, até que o casal firme o compromisso, sem que ambos tenham o mesmo Senhor, a mesma fé, se sujeitem ao mesmo Deus, considerem a mesma palavra que vai levá-los a esse desfrute pleno, sem receios, sem medo, a partir da afinidade espiritual. Mais uma lição, é importante que ambos conheçam. Então, à luz do que ela está declarando aqui, eu quero te conhecer, quero ir ao palácio. Ambos conheçam, na medida do possível, o contexto de vida um do outro. Verso 4, a segunda parte. É interessante notar aqui, eu imagino que você se lembra quando começou o seu namoro? Possíveis interferências, incômodos. Será que incômodos vindo de fora ou mesmo lá dentro de você? Será que é essa? Será que é esse? Vejam, aqui na segunda parte do verso 4, há uma mudança da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Agora, qual a razão disso? O que a gente pode entender? Notem. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que o amam. Quem é que está falando aqui? Nesta declaração, vamos lá, de novo, como que um coro que fala para reforçar o conceito-chave do livro. Surge uma ameaça. Possivelmente, então, as mulheres da corte representam essa ameaça para ela. Vejam, na versão Almeida, século 21, aparece inclusive esse título acima desse texto, com a seguinte frase: das mulheres para a amada. Então, essa frase dá a impressão de que algumas dessas mulheres da corte, lá no palácio, já haviam experimentado do amor do rei. E a frase, não é sem razão que o amam, é coerente ao que ela já havia dito no verso 3. O que ela disse no verso 3? Pode ler para mim? Pode repetir? O que ela havia dito ali? Por isso as donzelas te amam. Teu aroma é suave, como teu nome. Então, a frase refere-se a essas mulheres, a sua impressão, e para ela isso é uma ameaça. E essa ameaça a leva a sentir-se insegura, tão apaixonada, e agora desejando conhecê-lo mais de perto, mas agora sentindo-se insegura. Mas qual é a razão da sua insegurança?
diferença cultural entre ambos? Alguma questão familiar envolvida aí? Vejam, logo após a declaração desse coro de mulheres que a fez sentir ameaçada, ela se sente insegura e apresenta as razões no verso 5, no verso 6. Vejam, e ainda no verso 7. Ela diz: eu sou morena e bonita, ou formosa. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Não é difícil nós compreendermos aqui que nessas declarações ela está dizendo assim: eu sou inferior, eu sou rude, eu sou humilde. Eu não fui criada dentro do palácio. A minha pele não é branca, eu não tenho cara pálida. Eu estou queimada, eu vivia nas vinhas do campo. Eu não tive nem tempo para cuidar da minha pele. E ela diz, inclusive, que sua pele é escura, negra, como as tendas de Quedar. Ela está se referindo aqui à cor escura das tendas nômades daquela região. Eram negras, eram escuras. E no verso 6, a gente vê então a explicação dela para a cor da sua pele. Quando ela diz: não olhem para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe, acusou os irmãos aqui, se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha, que me pertence, não a guardei. Ela está dizendo: eu não tive tempo para ir ao salão de beleza. Nem sequer um creme para proteger a minha pele, um protetor solar. Ela está dizendo: eu não cuidei da minha vinha, de mim mesma eu não cuidei. Isso trazia insegurança a ela naquele ambiente, comparando-se com as demais. No verso 7, ela fala como se fosse falar para ele. Olha só. Diga-me, ó amado de minha alma. Declaração extremamente romântica, amorosa. Onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. O que entendo aqui? Ela fala como se fosse falar para ele. E o seu desejo, obviamente, é estar novamente com ele. Está apaixonada. Só que ela toma um certo cuidado, porque ela não quer parecer vulgar. Imagine uma mulher camponesa procurando o seu amado entre os rebanhos, em meio aos outros pastores. Naquela época, isso seria considerado uma atitude de uma prostituta, mulher vulgar, correndo feito maluca atrás do seu homem, entre os demais homens que cuidavam dos seus rebanhos. Essa é a ideia que se tem aqui. Então ela é muito cuidadosa na sua fala e na sua atitude, possivelmente não querendo ser mal vista, ou então, como eu já disse, considerada vulgar. Percebe essa inquietação, insegurança, sentimentos de ameaças que se misturam aqui com desejo intenso por estar com ele, por conhecê-lo, por tê-lo. Então nós vemos a seguir uma interferência, versículo 8. Pela segunda vez acontece uma interferência por parte de terceiros. Mas quem é que fala? O rei ou as mulheres de Jerusalém? Olha lá. Se você, a mais bela das mulheres, não sabem, siga as pisadas dos rebanhos
e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Se você não sabe onde encontrá-lo, mas quem estaria dizendo isso? Ele ou essas mulheres? É mais confortável se nós estamos adotando o método de interpretação natural, em que há todo o enredo que começa, que vai se desenvolvendo até a consumação das núpcias. E também se nós adotarmos, se nós percebemos que no livro, 3 vezes a expressão mais formosa entre as mulheres é usada, e que nas outras 2 vezes essa expressão foi usada para se referir a ela, sim, mas usada pelas mulheres de Jerusalém. Então aqui nós devemos concluir que são elas que estão falando, declarando isso. Agora, muito amigas, né? Porque nessa maneira de lançar o desafio a ela, incentivando a fazer o que ela não queria fazer, há um tom aqui de sarcasmo ou provocação. Vai lá, entre os homens, entre os rebanhos, apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Segurança, ameaça. Nossos relacionamentos, veja, quer no período de namoro, noivado e casamento, sofrem ameaças de fora, externas, do diabo e do nosso próprio coração enganoso, pecador, falho. Nós precisamos estar atentos a isso, especialmente para que possamos reafirmar o amor, relembrar o compromisso e investir, continuar investindo até a volta de Jesus. Ou até que a morte nos leve desta vida. Investimento sempre, sempre. Nas várias etapas do relacionamento. E como é que isso aconteceu? Reafirmação, investimento. Vejam lá, versos 9, 10 e 11. Estes versos aqui esclarecem que o rei tenta resolver a crise. Ela está insegura. Se sente ameaçada. E então ele tenta resolver essa crise pelo fato dele tê-la deixado no palácio sem a sua presença, possivelmente. Ela quer conhecê-lo, ela vai, mas ele sai. Então, as declarações que agora ele vai fazer, investindo no relacionamento do casal, reafirmam seu amor por ele e as coisas mudam. Ela volta a sentir-se segura. Vejam, versículo 9. Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. Duvido que você faça esse tipo de declaração hoje, usando essa figura. Não cabe na nossa cultura. Talvez compara você a uma Lamborghini, a uma Ferrari. Sei lá, se eu estou sendo ridículo ou falho, ou não colocando bem a melhor figura que você ou eu usaria para expressar amor. Mas vejam, há uma mudança de gênero nos pronomes e é ele quem fala a amada. Como nos versos 2 e 3, ele volta a elogiar tanto a aparência física quanto a dignidade do caráter dela. Agora, como já vimos, lembram-se? A figura égua, usada aqui, tem um significado muito maior do que simplesmente
com as éguas das carruagens de Faraó. Ou outra versão que diz, que se distancia um pouco mais daquilo que o autor quis trazer, eu te comparo como as éguas entre os cavalos, ou como as éguas de Faraó. Na verdade, o que se entende é que ele usava cavalos nessas carruagens. Então aqui seria uma égua entre os cavalos. Sem dúvida alguma, uma figura impressionante, porque ela se destacaria dentre todos, além de causar uma grande confusão. Mas vejam, a melhor tradução seria como égua entre as carruagens de Faraó. Ele quer destacar a beleza dela, a atração dela. Ela era atraente. No verso 10, ele faz duas declarações. Primeiro em relação ao rosto e a outra em relação ao seu pescoço. Seu rosto é formoso, é lindo, ele diz. Ele vai usar essa mesma expressão mais vezes ao longo do texto, do livro. Seu pescoço, ele diz, está adornado com colares, lembrando que pescoço era símbolo de dignidade e nobreza. Referir-se ao pescoço. Então ela volta a se sentir segura e amada. Tanto que, depois das ameaças das filhas de Jerusalém, ela é muito estimulada e se sente segura por causa dessas declarações do seu amado. Agora, volta ao plural aqui. Faremos. Novamente, são elas, as moças, as mulheres, as donzelas de Jerusalém. Faremos para você enfeites de ouro com incrustação de prata. Então, elas mudam de atitude. As filhas de Jerusalém agora se dispõem a fazer outras joias para adornar a sulamita. Então, ao reafirmar o seu amor e apreço por ela, ele a faz sentir segura e novamente honrada. Não tenho dúvidas que vocês têm certamente experimentado isso no seu relacionamento. Né? Reafirmar o amor, trazer de volta a esposa a uma situação de segurança, talvez quando se sentiu ameaçada publicamente. Um elogio público enriquece. E antes do nosso intervalo, eu queria só deixar mais esta lição aqui. A paciência é necessária para o desenvolvimento de um relacionamento duradouro. O relacionamento entre um homem e uma mulher que visa o casamento deve incluir atração física, bem como apreciação do caráter um do outro. A gente costuma considerar que o casal, quando começa a namorar, não deve ficar muito tempo namorando, mas também não deve se apressar. Deve desenvolver o relacionamento o tempo que for suficiente para que ambos se conheçam e não tenham dúvidas. Até chegarem ao ponto de concluírem, realmente estamos prontos. É você que eu quero, né? Um diz para o outro. Podemos firmar o compromisso, já avaliamos tudo. Já não nos sentimos inseguros quanto às perspectivas, possibilidades e queremos assinar esse compromisso. Então, a paciência é algo extremamente importante aqui. E esse princípio da paciência está muito presente em todo o livro. A ideia de que há o momento oportuno, né, para o desfrute daquilo que Deus tem.
Vale a pena destacar, ainda que seja repetitivo, o desejo pela consumação física do relacionamento deve aguardar o momento apropriado, ou seja, a aliança do casamento. Todo relacionamento conjugal enfrentará conflitos, tensões, interferências que precisarão ser vencidas para que o relacionamento floresça. Gente, eu não quero ser ingênuo, espero que vocês não sejam ingênuos também quanto a isso. Não existe um casamento em que haja ausência de conflitos. Mesmo porque conflitos fazem parte do propósito de Deus para trabalhar o caráter de um homem e de uma mulher. O casamento a gente é o que é. Não esconde. Se esconder é outro problema que vai ser revelado ali. Então, quão bom é a gente considerar que Deus tem um propósito através dos conflitos. Trabalhar a minha vida, o meu caráter, mudar o que for necessário ou tornar o meu coração mais maduro para que eu saiba lidar com as fraquezas da minha esposa, do meu cônjuge. O casal não pode permitir a interferência de terceiros. E ainda, a mulher deve seguir a liderança dele enquanto manifesta interesse por ele. E vejo que essa declaração aqui, ela tem um peso muito especial numa época em que nós estamos presenciando a cultura do empoderamento feminino. É uma busca por derrubar um princípio fundamental estabelecido por Deus. O homem é quem lidera, é quem tem a responsabilidade maior, e a mulher deve ser cuidadosa quanto a isso desde cedo. Desde o tempo de namoro e, sobretudo, no contexto do casamento. Ele deve, sim, verbalizar a sua apreciação pela beleza interior e exterior dela dentro dos limites estabelecidos por Deus. E a última. Ainda que no passado o relacionamento do casal não tenha sido caracterizado por paciência, pureza, a graça de Deus torna possível qualquer acerto necessário, a purificação, a limpeza, para que nenhuma questão do passado perturbe o relacionamento do casal. Eles podem desfrutar da graça renovadora de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Apenas para reforçar este princípio aqui. A restauração é possível, a pureza é possível. 1 Coríntios 6, 9, Paulo diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E agora preste atenção. O que ele diz no começo do 11? Alguns de vocês eram assim. Graças a Deus, aleluia. A mudança é possível. Eram assim, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, ainda que no passado não tenha sido esse o padrão, sempre é possível recomeçar e desfrutar da graça renovadora de Deus em Cristo Jesus pela purificação da palavra e ação do Espírito. O que temos visto então até aqui
é que o verdadeiro amor se desenvolve por meio de apreço mútuo e do autocontrole paciente que supera o medo que ela tem de perder o seu amado. Então, mais um momento em que ela declara os seus elogios a ele. Essa próxima fase aqui do relacionamento, de certa forma, envolve, vocês vão perceber isso, um aprofundamento do relacionamento do casal. Há aqui um aprofundamento desse amor sincero através de expressões cada vez mais íntimas. À medida que o amor cresce, aumenta esse interesse pelo outro, o altruísmo, ou, a expressão que o Merck usa muito, outrocentrismo. Os próprios interesses ficam de lado. O que se tem em vista agora é o bem do outro, é o interesse pelo outro. E essa fase pode ser considerada também como a fase da paciência. Vejam, versículo 12. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Então, depois da primeira crise, com confiança renovada, após os elogios que recebeu dele, ela repete a sua apreciação, seu amor por ele. E parece que o contexto aqui é de uma refeição, possivelmente à mesa lá no palácio. O foco, pelas declarações que ela faz aqui, o foco está no aroma, no doce aroma do amor. Ele não apenas cheirava bem para ela, mas era também um perfume personificado. Então vejam, enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um sachê ou um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Ele é para mim como um ramalhete de flores de rena nas vinhas de Engedi. Certamente vocês, mulheres, usariam outros nomes de perfumes hoje. Por exemplo, qual o seu perfume predileto? Hã? Chanel? E alguns outros? Pode falar. Montblanc? Não usaria certamente esses aqui. Agora, notem. Sachê ou saquetel de mirra era hábito, já que não havia perfume líquido, spray, né, como se tem hoje. Era hábito pendurar esse sachê perfumado para cheirar bem ao longo do dia. Extrações, né, de um nardo, que era um perfume caríssimo, oriundo do Himalaia, da Índia, caríssimo. Ele é o perfume predileto dela. É isso que ela está querendo dizer aqui. Mirra, bastante usado naquela cultura, naquela época, era colhida de uma árvore ao sul da Arábia, que soltava uma goma, e disso eles transformavam em perfume. Mas o que devemos notar aqui no verso 14 é que ela o descreve como alguém que cheira bem. É o cheiro dela. E ela o descreve também como um buquê de flores no deserto. Agora notem a relevância aqui desse buquê ou desse ramalhete de flores. Ela diz que é de rena, mas um buquê que estava nas vinhas de Engedi. Engedi era um oásis no deserto.
o lugar para onde Davi foi quando escapou da perseguição de Saul. Um oásis, terra fértil, belas flores. Mas note o destaque aqui. Ela diz que ele é para ela como um buquê, um ramalhete de rena nas vinhas de Engedi. Se sobressaía, sobrepujava. Flores ou folhas de rena esmagadas que produziam uma certa tintura para os cabelos. Hoje se usa rena para fazer, como é que se diz? Tatuagem, né? Tintura de rena ou tinta de rena. De certa forma, há uma semelhança àquela figura que ele usou, égua entre as carruagens. Destaque, sobressai. Renas entre as vinhas. Se sobressai, se destaca. O que ela quer dizer? Ele é único. Não há outro igual. Ele se destaca entre outros. Elogios da parte dele. No versículo 15, vejam a troca. Ela declara o seu amor, ele declara. E aqui ele declara também que os olhos dela são como pombas. A expressão que a ARA, a versão revista atualizada, é infeliz. Porque essa versão diz que os olhos dela são como os das pombas. Não está chamando a atenção para o olho da pomba, nem o formato, nem o olho em si, mas sim para as pombas, com seu brilho, com a sua beleza, seu destaque. Então, descreve não a forma dos olhos das pombas, mas sim a imagem e o brilho das pombas que traz beleza, tranquilidade. Inclusive havia um ensino rabínico de que a noiva com os olhos bonitos refletia também o caráter bonito. Comentário de Diri, comentarista bíblico. Novamente, elogios dela, expectativas do amor, o que se tem em mente aqui, até a consumação. Agora, mais uma vez, percebam, ela o descreve como belo e amável. E a palavra amável, usada 13 vezes no Antigo Testamento, descreve o que é prazeroso ou o que traz deleite. Então ela diz, como você é belo, meu amado, como você é encantador. O nosso leito é de viçosa relva, as vigas da nossa casa são os cedros e o nosso teto são como os ciprestes. Se nós interpretarmos o cântico como poesia lírica, então interpretamos essa declaração como uma descrição do lugar onde eles passeavam, obviamente, fora do palácio, o campo, os bosques. E aqui ele expressa o seu contentamento, reconhecendo também o outro como dádiva de Deus, mas se referindo a esse desfrute que sabe esperar, aguardando o momento oportuno para o seu deleite. Novamente, ela agora declara, eu sou a rosa de Saron. De certa forma, ao usar essa figura aqui, rosa de Saron, algo tão comum no deserto, naquelas regiões, ela está se sentindo ainda tímida quando pensa em si mesma. E é interessante que esse verso me fez lembrar de um corinho, um cântico que eu aprendi ainda quando criança.
se referindo a Cristo, como rosa de Sarão, o lírio dos vales. Naquela época, eu não tinha maturidade para refletir que esse tipo de interpretação não cabe aqui. Né? Está alegorizando uma figura para se referir a Cristo. Mas não cabe aqui, em hipótese alguma, qualquer identificação da flor com o Senhor Jesus Cristo. É ela que está declarando: eu sou como a rosa de Saron. Saron, uma planície fértil na costa do norte da Palestina. E a palavra traduzida por rosa, ela só ocorre uma outra vez no Antigo Testamento, em Isaías 35:1. E em Isaías é a palavra narciso. Então, o que nós temos aqui? A amada sulamita se identificando humildemente com uma flor comum, sim, linda, mas corriqueira naquela região. Isso provoca nele o seguinte: não, você não é uma rosa, simplesmente, uma flor corriqueira. Você é como um lírio entre os espinhos. Assim é a minha amada, ou a minha querida, entre as donzelas. Única. Para ele, não é uma flor comum, uma flor qualquer coisa. Não. Lírio, segundo Peterson, era uma flor branca com suas pétalas que podia crescer, essa planta, até 1 metro de altura e se destacava muito entre os espinhos ou espinheiros. Vejam, a imagem que se tem aqui do lírio é que a sua imagem, a sua figura era também esculpida em portais, pilares, móveis da época, sempre associando essa figura do lírio às festas nupciais. Então vejam, ela não é coisa qualquer, ela não é coisa comum, ela se destaca entre outras donzelas, entre as donzelas. Havia declarado que era como égua entre as carruagens, e agora é uma flor entre tantas donzelas do palácio. O que isso soa para nós? Exclusividade. Ela é única, não há igual. Qual mulher não ficaria ou não fica, né, extremamente encorajada ou não se sentiria amada, despertada, impulsionada pela declaração de um homem desta forma? No verso 3 do capítulo 2, ela intensifica os seus elogios, usando novamente várias figuras de linguagem. Vejam, como a macieira. Alguém aqui já viu um pé de maçã? Você vai lá para o sul, você vai ter facilidade em encontrar isso até em alguns quintais, né? Mais para a região de Santa Catarina, mas não é a única região que produz maçãs. Já viram também um pé de figos? De uvas? Né? Uma cultura muito especial. Né? A vinicultura é muito especial. Mas aqui ela vai se referir ao fato de ela querer ser sustentada por ele, ou a sua sombra, como árvore que dá frutos entre as árvores que contêm apenas folhas do bosque.
Ela faz essa distinção. E ela vai descrever tanto descanso quanto proteção que encontrava no amor dele. Entre as árvores que só davam folhas, ela o vê como homem que dava frutos. Então, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Não é maçã azeda, é doce. Ela deseja descansar à sua sombra e desfrutar do seu doce fruto. Deixe-me ler aqui mais uma frase do comentarista Peterson. Ele diz assim: o amor sexual, se vai ser tudo o que Deus intencionou, ele precisa ser construído sobre as qualidades de admiração sincera, confiança absoluta e dependência. Por que sexo antes do casamento não satisfaz plenamente? Porque é um programa passageiro para satisfazer o impulso legítimo, mas no contexto errado. Sem a transparência que deve existir entre ambos, sem o compromisso, a confiança absoluta, a admiração sincera, a dependência um do outro. Um simples programa. E ninguém pode simplesmente, num simples programa, sem esses elementos, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para que ambos desfrutem. Ela, no verso 4, vai dizer: ele me levou à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Então ela agora aprecia o fato dele deixar claro seu amor por ela. Não era um namoro escondido. A ideia que se tem aqui é que ele não está escondendo, ele quer que outros a conheçam. Vejam esse amor intenso do casal. A sala do banquete, literalmente, seria a casa do vinho. Uma expressão que ocorre somente aqui em toda a Bíblia. Pode significar tanto a vinha ou lugar onde o vinho era servido, mas lugar público para ser conhecido. Ele não quer que seja escondido. O que se destaca com a ideia do estandarte, a bandeira, é um lugar aberto, público. A ideia é que ela encontrava segurança e exclusividade no amor dele. No verso 5. Sustente-me com passas. Eu gosto muito de passas. Uva seca. Né? Existe, inclusive, um bom vinho feito de uvas secas. Agora ela está realmente apaixonada. Como eu disse, há um crescente dessa paixão, desse amor, desse desejo. Agora ela está realmente apaixonada por ele. Então ela pede por passas, maçãs. São figuras. O termo passas ocorre somente 4 vezes no Antigo Testamento e sempre quando é usado, refere-se a festas religiosas e muitas vezes com uma conotação afrodisíaca relacionada ao amor. 2 Samuel, 1 Crônicas, Oséias 3:1, 1 Crônicas 12, são algumas dessas referências. No verso 6, quando ela diz: a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Não devemos ficar envergonhados com essa declaração aqui, mas é uma declaração que está expressando
intimidade do casal. É o desejo dela. A mão esquerda de baixo, enquanto a mão direita abraça ou acaricia. Conforme a gente tenha considerado aqui, na nossa linha de interpretação, dentro do contexto maior do livro, é mais coerente nós interpretarmos esta frase ou declaração como uma declaração dela sendo um desejo ainda não satisfeito. O verbo abraçar, ou este termo aqui, ele foi usado 13 vezes no Antigo Testamento para se referir a agarrar-se mutuamente ou a união sexual. O próximo verso se harmoniza perfeitamente com essa interpretação. Porque ela faz um apelo às suas amigas para que não seja precipitada quanto aos seus desejos. Vejam, qual é esse apelo? Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão o amor até que este o queira. 3 vezes, e aqui é a primeira vez que aparece esse princípio em que ela clama às filhas de Jerusalém. Mas aqui, notem, parece ser uma forma de autoconfrontação para que o amor não seja precipitado, mas sim que aguarde o momento certo, apropriado para a sua consumação. Como eu disse, o refrão se destaca no livro como uma das questões teológicas do amor e da intimidade sexual. Despertar aqui é chamar algo. Acordar é chamar algo. Mas não que este o queira. Tanto aqui, no 2,7, quanto no 3,5, vocês podem conferir, aparece como forma de autoaconselhamento, tendo em vista a paciência para esperar o momento certo. Agora, lá no 8,4, as núpcias já aconteceram. Eles já estão casados. Então, esse refrão vai se repetir em 8,4, após as núpcias, como conselho oferecido às jovens, às donzelas de Jerusalém, para não despertar o amor enquanto este não o quiser, para esperar o momento certo para a consumação da intimidade. Destacando a importância da paciência do amor, porque o verdadeiro amor sabe esperar para poder desfrutar. De acordo com o contexto, então qual seria a interpretação correta aqui? Não iniciem o processo de intercâmbio amoroso enquanto não surgir a oportunidade e a ocasião apropriada. Aquilo que nós vemos na carta aos Tessalonicenses. Que cada um sabe possuir o corpo em santificação, não com desejo de lascívia, e que nesta matéria ninguém defraude ao seu irmão. Porque Deus é o vingador, está tratando de questões da sexualidade. Algumas aplicações para nós. Primeiro, o amor verdadeiro considera o outro como único. O coração não pode estar dividido. Quando a gente se dispõe a aconselhar casais em crise, quando há infidelidade, uma das questões mais difíceis é essa. Nem sempre a pior coisa é o pular a cerca
como um programa ocasional. O problema maior é quando o coração está dividido. O cônjuge não é o único, não é a única. A mente está dividida. A pessoa tenta ficar jogando entre os dois lados. A honra no casamento e a paixão pelo fruto proibido. Atraente. Com promessas, mas sem futuro. Sem futuro. Fadado à destruição pela desonra para com a mulher da mocidade, ao compromisso assumido, a aliança do casamento. O amor verdadeiro considera o outro único. O homem maduro e sábio busca proporcionar segurança e descanso para a sua amada. E uma das maneiras para que isso aconteça é que ele é fiel, exclusivo. Não flerta. Procura se manter puro. E ela o sabe muito bem. Toda esposa sabe. Né? Eu diria que toda namorada também sabe. Se esse coração está estremecido, está dividido, se ela é única ou não. De igual forma, esse homem. A mulher madura e sábia descansa e confia no seu amado, especialmente por seu caráter, não por causa do seu dinheiro, seu porte físico, mas sobretudo por causa do seu caráter. Alguém que ama, que é sincero, é transparente, que não esconde, que é cúmplice, que é parceiro, que é amigo, é confidente. O amor verdadeiro sabe esperar. Nesse finalzinho de aula aqui, queria provocá-los um pouquinho para a gente trocar algumas ideias. Primeiro, quais as pressões e perigos que os casais de hoje mais enfrentam? Pressões e perigos que temos visto nos nossos dias. Me ajudem nessa lista. Opa! Não era assim. Quando começamos a namorar, lá pela década de 70, final da década de 70, certamente nós não tínhamos esse tipo de pressão. Eu acho que o contato hoje com outras pessoas, né? Eu acho que o que abre o caminho talvez para você, a questão do flerte, de tentar ver alguma outra coisa fora do casamento, a rede social te facilita, né? Ou te instiga isso, né? Eu acho que hoje também instiga a tornar aceitável o que não devemos aceitar. Isso acontece com todo mundo. Você pode curtir a vida, você pode ser feliz. Aliás, quantas vezes recebemos aqui pessoas que vêm buscar ajuda, mas estão fazendo também acompanhamento lá fora, terapia profissional, e muitas vezes o conselho que ouve lá, sai fora, você pode ser feliz com outra pessoa, você pode... Mas redes sociais exercem uma grande pressão, né, nos nossos dias. Outra, ameaça, perigo. Acho que hoje carreira também, né? Para muitos a carreira colocada em primeiro lugar. A gente quando pensa sempre em adultério, né? A gente está pensando em alguém do sexo oposto do outro lado, mas pode ser o amor à carreira, coração dividido. Amor ao mundo, coração dividido. Paixões desenfreadas, né? Que estão minando, são raposinhas, tentando infiltrar, penetrar e dividindo esse amor único.
tratamento do outro como único, como sendo único. Ótimo. Acho importante ainda nos nossos dias, à luz do que aconteceu nessa época, entre Salomão e Sulamita, elogios verbais no relacionamento. Acho. Eu acho. Nós homens somos complicados, né? Somos frios muitas vezes, nada românticos. Eu tenho essa fraqueza. Tenho que me esforçar muito para valorizar, prestigiar, reparar. Nossa, cortou o cabelo. Pintou o cabelo. Acho que não há nada mais chato para uma mulher, ela cuidar da sua aparência, voltar do salão e ele nem percebeu. Vocês concordam, mulheres? Vocês gostam de serem notadas? Alguns perigos a serem evitados. Salomão nos adverte quanto aos perigos da mulher adúltera. Ela fica à espreita, ela aparece na janela, ela se apresenta, se oferece. Nós temos um apelo, bíblico para nós sermos sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Nós podemos, nenhum de nós sai de casa cedo dizendo assim, hoje eu vou ter um caso. Mas se nós não sairmos sóbrios e vigilantes, não deixando faltas em casa, e especialmente na dependência do Senhor, nós poderemos ceder algumas ofertas indecorosas, indecentes, ainda que não queiramos. Vamos ficar firmes, sóbrios e vigilantes. Vamos orar? Ó Deus, reconhecemos nossas fraquezas, as tentações dos nossos dias, as ofertas que tentam nos corromper, as redes sociais por aí com tantas ofertas, com tantos desvios. Senhor, que este livro e as verdades que consideramos aqui hoje nos aqueçam, nos direcionem para que possamos glorificar o Teu nome, não apenas declarando no nosso relacionamento conjugal a nossa apreciação, amor pelo cônjuge, mas também, ó Deus, cuidando de nós mesmos, para que continuemos honrando o Senhor, nosso papel, a nossa condição de marido, esposas, levando a sério a Deus o que o Senhor nos apresenta para um desfrute prazeroso do relacionamento. Sim, precisamos do Senhor para não cairmos, para permanecermos firmes. Também aqueles que são pais, ó Deus, para poderem orientar da maneira correta os seus filhos, dentro do contexto da teologia bíblica da sexualidade, do namoro, do casamento. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos, dirige-nos também ao longo desse dia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.